Olá, professores. Nós organizamos esse vídeo para conversar um pouco sobre o caderno de Ciências Naturais, o primeiro caderno de Ciências Naturais para 2022, mas antes disso eu gostaria de desejar boas-vindas para esse ano letivo que se inicia, agradecer por você estar trabalhando com a área de Ciências Naturais. Você tem o grande desafio de conquistar as crianças e de encantar as crianças com as transformações, as interações e as percepções que a gente precisa mostrar para eles que tem na natureza. Então esse é seu desafio esse ano, encantá-los com as transformações que a natureza é capaz de fazer. Então esses vídeos eles foram organizados para falar um pouco sobre esse caderno, visto que a gente não teria um tempo suficiente para fazer aquelas formações mesmo presenciais ou até pelo próprio Meet. Então, por isso que eles foram organizados dessa forma, tá? Mas antes disso, eu gostaria de ler um trechinho, né, uma frase de Paulo Freire que tem tudo a ver com esse início, né? Que é bastante conhecido, mas que é sempre bom refletir sobre eles. O primeiro diz assim: quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. E um outro trechinho, que não é do Paulo Freire, é de Baltazar Morales, ele diz assim: não há mestre que não possa ser aluno. Então é essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês agora nesse início de ano, que a gente possa ser, antes de mais nada, aluno. E quando a gente se coloca na posição de aprendiz, a gente está sempre aprendendo coisas novas e vivendo novas experiências. Então, que cada momento com as crianças, que cada momento de formação, que nesses momentos que vocês estiverem lendo os cadernos de ciências, vocês se coloquem na posição de aluno. Porque quando a gente é aluno e a gente aprende, e quanto mais a gente aprende, melhor seres humanos somos e melhor professor seremos, né? E para começar a discussão sobre esse caderno, eu trouxe também mais uma frase de Paulo Freire que diz assim: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua própria produção ou sua construção. Então, nesse momento que eu estarei passando para vocês as atividades e explicando um pouco sobre isso, e consequentemente vocês farão isso com os estudantes de vocês, pensem dessa forma, né? Nós não queremos transferir conhecimento, nós queremos criar possibilidades para que cada criança crie a sua própria forma de aprender, que construa a aprendizagem, né? Então, os cadernos de ciências vêm com essa perspectiva de construir o conhecimento junto com as crianças, de aguçar a curiosidade, de levá-los a perceber o meio onde eles vivem e o que tem de coisas boas e o que tem de elementos ruins, e eles serem agentes transformadores desse meio, né? Essa é a nossa intenção, tá? Então, antes de passarmos para o vídeo do caderno propriamente dito, eu queria deixar alguns recadinhos para vocês. Vocês receberão junto com esse vídeo um material que também vai em anexo e não está no formato do caderno, mas ele está em um formato mais simples, que quando ele foi elaborado, que tem, além das atividades, tem alguns comentários que estão escritos de vermelho, que é para ajudar o professor a entender a intenção da atividade. Eu vou falar um pouco no vídeo, mas é sempre bom ter o material junto no dia a dia, conforme vocês estiverem trabalhando cada uma das atividades, né? Enfim. Esse caderno ele tem a duração de 2 meses, né? Ou seja, ele foi feito para o primeiro bimestre, tá? Vocês também receberão os conteúdos e os objetivos, que eu vou apresentar para vocês também, mas que vocês precisarão deles para fazer o registro no RCO, né? Junto com isso, vocês também receberão um material em anexo. Esse caderno ele tem um diferencial nos anexos. O anexo não está indo junto com o caderno. Esse anexo vai ser enviado à parte, então cada professor vai construir esse anexo conforme a necessidade da sua turma, tá? Então vocês podem dar uma olhadinha nesse vídeo que eu vou apresentar agora logo em seguida para vocês, quais os anexos de todos os anos, e a partir disso vocês elaboram, vocês confeccionam conforme a necessidade da sua turma, tá bom?
esses são os anexos que vocês receberão à parte dos cadernos de ciências. E eu vou falar rapidamente sobre cada um deles, que serão melhor explicados no vídeo de cada ano. Para o primeiro ano, nós temos um jogo da memória. Esse jogo da memória ele foi organizado pequeno e que pode ser jogado em duplas ou em trio, mas também fica a critério do professor fazer ele de forma coletiva, ampliar as imagens, enfim, o professor pode organizar da melhor maneira que atenda às necessidades da sua turma. E cada uma dessas imagens tem uma função que serão discutidas no caderno. O segundo ano também é um jogo da memória, que da mesma forma ele pode ser ampliado e feito de forma coletiva, e ele já vem com a explicação. Então tem as imagens e a explicação aqui de cada um dos animais. O terceiro ano vem somente esse anexo, que pode ser usado esse próprio material, mas o professor pode pensar uma outra forma também, e ele é uma atividade em que as crianças vão confeccionar um jogo da memória da cultura indígena. Para o quarto e quinto ano, eles vão começar o caderno com esse jogo do tabuleiro, que tem a explicação, o jogo e as cartinhas do jogo. Então, os 2 anos iniciam com este jogo. E o quinto ano ainda terá algumas fichinhas de vídeos, né, que eles podem acessar pelo QR Code, que tem alguns questionamentos, e a partir desses vídeos os grupos farão algumas atividades que já estão relacionadas ali na cartinha. Então, cada um dos cadernos, ele inicia com um texto, né? Então, ele tem um texto, porque nós vamos falar um pouco sobre a cultura indígena no caderno, das 3 áreas que compõem esse caderno, mas nesse caso, né, a gente vai falar um pouco sobre a cultura indígena, da relação da cultura indígena com o meio ambiente, tá? E para a gente falar um pouco sobre isso, nós convidamos o professor doutor Eloy Correia dos Santos, né? Ele carinhosamente escreveu um texto para a gente, ele estuda sobre isso, ele tem bastante conhecimento sobre a cultura indígena, e ele escreveu esse texto inicial do caderno para subsidiar tanto você, professor, professora, como também as discussões que você possa vir a ter com as crianças na sala de aula, tá? Vocês também terão ainda nesse mês de fevereiro uma formação com todas nós da Multiáreas, né, com a Marise, a Sandra, a Luciane no Sol e comigo, que a gente precisa falar um pouco sobre essa cultura indígena e a gente precisa desmistificar e quebrar alguns estereótipos que existem sobre os indígenas quando a gente fala deles. Mas eu gostaria de ler com vocês esse primeiro material, esse primeiro texto, né? E vocês terão outros momentos nas aulas no material que vocês receberão, que vocês conversarão com a Sandra, com a Marise e com a Luna Sol também, tá bom? Então pegue aí o seu material, o caderno, eu tenho ele já, o caderno pronto, mas se você não tem ele, veja o material impresso que você, em PDF que você recebeu, que esse texto está lá para você acompanhar a leitura aqui que eu vou fazer, tá bom? Jogos e brincadeiras da cultura e tradição indígena. Olá, amiguinhos! É com muita satisfação que apresentamos este caderno de atividades pedagógicas para auxiliá-los na sua aprendizagem. Neste material, produzido com muito carinho, vocês encontrarão uma série de atividades que trazem a sabedoria, a tradição e a cultura dos povos nativos do Brasil, através de jogos e brincadeiras indígenas. Os povos originários brasileiros têm muita contribuição na formação do nosso povo, não apenas com palavras como Curitiba, Piraquara, Tamanduá, abacaxi e muitas outras, como também em muitos hábitos alimentares, costumes, crenças, enfim, a cultura brasileira em geral. Mas para início de conversa, vamos tratar de uma questão polêmica, o nome índio. Vocês vão perceber, né, um parênteses aqui do texto, que a gente não está usando o nome índio, a gente está falando indígena, né, e isso tem um motivo que a gente vai só conversar com vocês. Nesse texto a gente traz algumas informações e em outros momentos a gente também vai conversar com vocês. Segundo os dicionários da língua portuguesa, essa palavra significa nativo, natural de um lugar. Mas a explicação histórica usual dos livros didáticos é que esse nome foi dado aos primeiros habitantes do continente americano no processo de colonização. A história, como era contada no passado,
dizia que esse nome foi dado por causa de alguns navegadores que se perderam e chegaram no nosso continente, pensando estar em outro lugar. Segundo a história oficial, o navegador italiano Cristóvão Colombo, em nome da coroa espanhola, empreendeu uma viagem em 1492, partindo da Espanha rumo às Índias. Castigados por fortes tempestades, a frota ficou à deriva por muito tempo, até aportar em uma região continental que Colombo, num primeiro momento, imaginou que fosse as Índias. Dessa forma, os habitantes encontrados no novo continente foram chamados genericamente de índios. Hoje sabemos que a história não foi bem assim. As Américas e o Brasil não foram descobertos, já que eram habitados por povos que há muito tempo viviam ali. Cada indivíduo nativo pertence a um determinado povo, com uma cultura própria e uma etnia identificada por uma denominação própria, ou seja, a autodenominação, como é o exemplo do povo Guarani, Ticuna, Caigangue, Terena, entre outros. Segundo a Organização das Nações Unidas, as comunidades, os povos e as nações indígenas são aqueles que, contando com uma continuidade histórica das sociedades anteriores à invasão e à colonização, o que foi desenvolvida em seus territórios, consideram a si mesmo distinto de outros setores da sociedade e estão decididos a conservar, a desenvolver e a transmitir às gerações futuras seus territórios ancestrais e sua identidade étnica, com base na sua existência continuada como povos, em conformidade com seus próprios padrões culturais, as instituições sociais e os sistemas jurídicos. Mas, reconhecendo a importância da construção de uma identidade comum, esses povos chegaram ao entendimento de que poderiam aceitar o nome de povos indígenas ou nativos brasileiros, ou ainda povos originários. Com isso, fortalecendo os laços que os une, articulando e viabilizando a demarcação territorial de todos os povos nativos deste continente. Então, acabamos de aprender que não devemos utilizar o nome índio, mas sim indígenas ou povos nativos. Muitos de nós possuímos ancestrais indígenas, ou seja, temos em nossa árvore genealógica algum parente descendente dos povos originários. Mas o que poucos sabem é que diversas brincadeiras, jogos, danças e cantos foram passados de geração em geração e fazem parte da cultura popular brasileira. São heranças dos povos indígenas. Podemos citar exemplo de peão, peteca, arco e flecha, zunidor, perna de pau, jogo da onça e muitas danças e cantos que estão presentes em nosso folclore, em nossas brincadeiras, enriquecendo a cultura brasileira, sendo repassados de geração em geração, como uma herança que pertencem a todos nós. Esperamos que vocês estudem e se divirtam com essas atividades, que busquem trazer um pouco daquilo que podemos ter com os povos indígenas, que além de serem os verdadeiros donos dessa terra, são os guardiões da sabedoria são os guardiões da natureza e da sabedoria dos ancestrais. Professor Dr. Eloy Correia dos Santos. Então, esse texto é um texto introdutório do nosso caderno. Vocês também deem uma olhadinha nas atividades de História e Geografia, porque eles também vão falar um pouco sobre isso. E nós vamos falar mais especificamente no caderno de Ciências sobre os guardiões da natureza, que são os indígenas, e o quanto eles têm a nos ensinar sobre essa preservação e conservação da natureza. Tá? Então, eu desejo a vocês boas-vindas, que 2022 seja um ano de muitas bênçãos, de muitas realizações, e que a gente possa junto trabalhar a área de ciências naturais e encantar os nossos estudantes, tá bom? Vamos então para a explicação dos cadernos. No caderno do terceiro ano, nós vamos trabalhar os seguintes conteúdos. Sempre é bom reforçar, né, que eu sempre mostro os conteúdos para que vocês entendam qual foi a abordagem que foi dada no caderno de maneira geral, porque quando eu entendo isso, eu consigo identificar os conteúdos lá nas atividades, tá?
Então, os conteúdos trabalhados foram relação de interdependência entre os elementos abióticos e bióticos, os ecossistemas. E as ações humanas na cadeia alimentar. Então, a gente vai falar dessa relação, né, de interdependência entre os elementos abióticos, ou seja, os elementos não vivos, com os elementos bióticos, os seres vivos, tá? Então, esse termo abióticos e abióticos é um termo que a gente começa a usar já a partir do 3º ano, mas a gente quer falar da mesma forma como que a gente já vem abordando no caderno do 1º e do 2º ano, falar dessas relações que há entre seres vivos e não vivos, né? E essa relação que há entre seres vivos e não vivos, nós chamamos de ecossistema, né? E as ações humanas nessa cadeia alimentar. As ações humanas, a cadeia alimentar acontece dentro de um ecossistema, e a ação humana que influencia toda essa interdependência, né? Os objetivos. Compreender que um ecossistema é formado por um conjunto de sistemas vivos e não vivos, em constantes interações e transformações. Então, isso acontece o tempo todo, né? Vocês vão ver que as primeiras questões que eu coloco como questões disparadoras para entender as aulas de ciências é levar os estudantes a perceber que existem transformações, que existem interdependência entre seres vivos e não vivos, constantemente, né? Em todas as situações ao nosso redor. Compreender que os seres vivos são chamados de bióticos e matéria viva dos ecossistemas. Perceber que a biosfera é um ecossistema maior. Identificar um sistema diferenciando bióticos e abióticos. Então, a gente quer que eles percebam e saibam dizer que abióticos são os seres que não têm vida e bióticos que têm vida, né? E que um ecossistema maior, né, que é o conteúdo anterior, é o planeta Terra, né? Reconhecer que os seres humanos, muito mais do que os demais seres vivos, modificam e transformam o ambiente onde vive, interferindo na cadeia alimentar. Então, todos os seres vivos, eles interferem na cadeia alimentar, eles dependem de outros seres vivos e não vivos também para seu ciclo de vida, né? Viver, crescer, reproduzir, se alimentar, mas o ser humano, muito mais que os demais, ele interfere na cadeia alimentar, tá? Então, esses são os conteúdos e objetivos. E as primeiras questões, as questões disparadoras, que a gente pode registrar para esse primeiro momento, essa relação, esse conteúdo aqui, relação de interdependência entre os elementos bióticos e abióticos, porque a gente vai falar bastante sobre isso, a gente quer que eles percebam que existe essa relação dos seres vivos e não vivos na natureza. E a relação e a interdependência acontece transformações, e essas transformações que a gente observa nos experimentos, que a gente observa na natureza, que a gente observa nos comportamentos dos animais, enfim, né? Então, as perguntas disparadoras que vocês vão fazendo, vou fazer nas primeiras aulas de ciências, né? O que se estuda nas aulas de ciências naturais? Por que é importante entendermos os fenômenos que acontecem na natureza? Você é uma criança curiosa? Tem alguma curiosidade sobre como acontecem as coisas na natureza, no céu e no seu corpo? Você sabia que além dos seres vivos, como os animais e as plantas e nós, seres humanos, há outros que não vemos? É nas aulas de ciências que vamos tentar responder e estudar tudo isso, né? Tá errado aqui, ó, gente, ó. Estudar, tira essa parte aqui, tá? E estudar tudo isso, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso com eles. Claro, eu li bem rapidamente aqui para vocês, mas vocês vão fazer a leitura, vão ouvir as crianças, vão ver a curiosidade deles, né? Aqui algumas perguntas são as mesmas que eu usei no caderno do 1º e do 2º ano. Então, esse primeiro bloco de atividade aqui para iniciar a aula de ciências, elas ficaram iguais para o 1º, 2º e 3º, e o 4º e o 5º, daí eu fiz algumas coisinhas diferentes, mas que vem nessa mesma ideia, tá? Você sabia que tem ciências em tudo que fazemos e temos? E aqui as perguntas disparadoras, né? De onde vem o vidro? Como as plantas se alimentam? Quem inventou a televisão? De onde vem a chuva? Quais são as respostas que os estudantes de vocês vão dar para vocês, né? Então, essas percepções que vocês precisam ter, qual é a curiosidade que eles têm, né? E aqui a gente vai ampliar para que eles falem outras curiosidades. Então, responder essas e outras milhares de perguntas nos ajudam a entender
que é a ciência por toda parte. Tá errado essa aqui, né? Tá faltando um H aqui. E você tem alguma curiosidade sobre como acontecem os fenômenos da natureza, ou ainda sobre algum outro acontecimento que você observou e ficou curiosa ou curioso para saber como aconteceu? Conte para o professor ou professora. Então, eles vão falar outras curiosidades que eles possam vir a ter dos elementos da natureza, né? Então, vamos aguçar a curiosidade deles. As aulas de ciências, elas não acontecem sem curiosidade e sem investigação. Se a gente não traz essas duas questões para as aulas, para explorar os conteúdos, as aulas de ciências vão ser chatas, vão ser maçantes, vão ser sem graça. Então, a gente precisa trazer isso para as crianças perceberem. Lembra que o desafio de vocês esse ano é fazer eles se encantarem pelas coisas da natureza, né? E mais do que isso, se perceber como agente transformador e se perceber como agente responsável por preservar a natureza. As pessoas que investigam, buscam resposta para perguntas como essas e outras, que desvendam os mistérios da natureza, do corpo humano, do universo, são chamados de cientistas ou pesquisadores. Há alguns famosos que fizeram grandes descobertas para a humanidade. E daí eu trouxe o Thomas Edison, que uma das invenções foi a lâmpada elétrica. Eu trouxe a Berta Lutz, que ela, nesse vídeo que você acessa nesse QR Code ou no link que eu mando para vocês, conta um pouquinho da história dela e um pouco dessa observação que ela teve com os anfíbios. E eu trouxe duas cientistas muito atuais, que é a Esther Cidreira Sabino, essa aqui de cima, e a Jaqueline Góes, que é a de baixo. E elas fizeram parte da equipe que fizeram o sequenciamento do genoma do coronavírus. Então, e por que foi importante esse sequenciamento do genoma do coronavírus, né? Então, vamos descobrir aqui embaixo. Eu coloquei uma explicaçãozinha aqui para vocês, primeiramente, professores, mas que vocês saibam explicar isso para os estudantes também, né? Então, entre as principais utilidades de se mapear o genoma de um vírus está ajudar a entender o percurso da transmissão e o tempo em que ele está presente em determinadas regiões do país. Ao desvendar o histórico do coronavírus, autoridades e pesquisadores podem adotar medidas adequadas para tentar conter sua disseminação. Então, quando eles fazem esse sequenciamento, eles entendem como que o vírus se comporta, qual é o ciclo de vida e o que alimenta, o que fortalece, do que esse vírus se fortalece, enfim, né, o clima e tudo mais. E então, esse sequenciamento ajuda nisso. Então, essas duas cientistas, elas ajudaram a desvendar, a fazer essa descoberta, né? E com isso ajudou as autoridades a entender o vírus e adotar medidas para diminuir a contaminação do vírus. Tá? Então, duas cientistas bastante atuais. Claro que você vai trazer esses 3 que eu trouxe, você vai levar para as crianças esses 3 cientistas que eu trouxe, mas você vai ampliar isso também. Você vai trazer outros que talvez sejam de curiosidade das crianças, que eles falaram para vocês, que eles falaram para você nas perguntas iniciais lá, né? Então, você amplia essa atividade trazendo outras questões. Daí aqui eu trago um cientista, né, que é mais específico, que é o biólogo, né? Então, os cientistas, além de descobrirem e inventarem coisas importantes para a humanidade, como esses exemplos que a professora mostrou, eles podem ser cientistas que usam conhecimento para proteger a natureza. Eles conhecem as ações humanas que interferem e prejudicam o meio ambiente e os seres vivos. Esses profissionais são chamados de biólogos. E aqui uma explicação do que vem a ser um biólogo, né? Que é esse profissional responsável pelo estudo das mais variadas formas de vidas existentes. Ele observa as origens, o desenvolvimento, o funcionamento, as reproduções e os relacionamentos entre os seres vivos com o meio ambiente em que vivem. Tá? E aqui eu trago uma sugestão de que vocês podem procurar um biólogo, agendar com algum biólogo, seja da prefeitura, a gente tem professores na rede também que são formadas que são formadas em biologia e que podem ajudar a responder algumas perguntas importantes, alguma curiosidade que as crianças possam ter. Caso vocês tenham interesse em ampliar essa atividade com entrevista, envia as perguntas e o biólogo responde e manda em forma de vídeo, a gente tenta pensar alguma coisa nesse sentido. Pode entrar em contato comigo que eu ajudo vocês nessa ampliação aqui de repertório para as crianças, tá bom?
Nas aulas de ciências naturais, vamos conversar sobre diversos assuntos relacionados ao meio ambiente. E nesse primeiro caderno, vamos conhecer um pouco da cultura indígena. Tá? Então, a cultura indígena de preservação do meio ambiente, que mais especificamente. Esses povos, ao observarem atentamente a natureza, conseguiram perceber a relação de interdependência entre os seres vivos e não vivos, e usam esses conhecimentos para viver e preservar a natureza, ao mesmo tempo em que observam os impactos das mudanças climáticas nos seus modos de vida. Então, eles conseguem perceber a natureza, a relação de interdependência entre seres vivos e não vivos, e eles cuidam disso. Contudo, eles também conseguem perceber que as pessoas que não são indígenas, o que é uma pessoa não indígena? Outra cultura, uma cultura que não seja indígena, né? Então, essas pessoas de outras culturas, eles têm afetado a natureza, eles têm destruído a natureza. E essas mudanças climáticas, por conta dessa destruição de todo o meio ambiente, têm afetado o modo de vida dos indígenas dentro das florestas, né? E eles ainda conseguem preservar um pouco desse espaço onde eles estão, mas eles sentem o sol muito forte pela falta de árvore, os agrotóxicos das plantações que estão ao redor da reserva indígena deles, que chegam até eles e destroem as plantações deles, entre outras coisas que eles percebem da ação humana, da ação dos seres humanos que não são indígenas com a natureza, né? Ações irresponsáveis. No Brasil, não há um único povo indígena. Esses são alguns povos indígenas que habitam em território brasileiro, que apesar de terem costumes e culturas diferentes, todos são considerados guardiões da natureza. Por que será? Então, perguntar para as crianças por que eles são considerados guardiões da natureza. E a intenção aqui é mostrar que existem diferentes etnias indígenas no Brasil, né, no mundo, mas nós estamos falando mais especificamente do Brasil. E eu trouxe aqui algumas imagens de povos diferentes, então que eles se pintam de forma diferente, que eles têm estilos de vida e até culturas diferentes, mas todos têm algo em comum, que é o cuidado com a natureza, porque eles vivem disso, eles estão integrados na natureza e eles percebem a importância desse cuidado. Pesquise junto com sua turma os hábitos e costumes que herdamos dos povos indígenas e, em seguida, organize uma exposição e feira com as descobertas, a alimentação, o artesanato, os costumes, as ervas medicinais. Então, pesquisar as informações que nós temos no nosso dia a dia que tem origem indígena, né? Então, nesse caso, a professora vai precisar trazer um material de subsídio, eles podem pesquisar com as famílias, mas a gente sabe que para essa aula, além do que eles vão trazer, que eles vão pesquisar, o professor precisa ir preparado com alguns materiais que ajudem nessas discussões. Daí aqui, né, esse anexo 1, que eu já mostrei lá no início do caderno, é só um anexo que pode usar ele mesmo, ou você pode confeccionar outros quadradinhos, porque as crianças vão fazer um jogo da memória. De repente, eles fazem em dupla, cada dupla faz um par de peças, enfim, pode variar, né? Use sua imaginação e criatividade. Construa um jogo da memória com as descobertas das informações que descobriram na pesquisa sobre a herança indígena, que herdamos. Use o espaço do anexo 1 para desenhar e formar pares. Depois convide um colega para jogar com você. Então, a gente vai fazer o jogo da memória com essas descobertas aqui, né? O que nós temos da cultura indígena no nosso dia a dia, né? Quais alimentos a gente come que é de cultura indígena? Então, a partir disso, eles vão pensar em escolher um e fazer um par de peças para ir compondo o jogo da memória da turma, tá? Leia esse texto com a ajuda do professor. Então, você vai fazer a leitura desse texto para eles, né? Os indígenas são considerados guardiões da natureza, porque cuidam, denunciam e protestam contra o desmatamento das florestas. Suas terras são delimitadas e protegidas pela FUNAI, e isso faz com que esses lugares sejam protegidos do desmatamento, o que contribui para a preservação da fauna e da flora. Então, eles têm um espaço que é demarcado e protegido pela FUNAI, que é isso, a Fundação Nacional do Índio, é um órgão federal que protege os povos indígenas. Então, esses espaços ainda são protegidos, né? Outro textinho diz assim, outro trechinho.
Os povos indígenas ajudam a ampliar a diversidade da fauna e da flora local, porque têm formas únicas de viver e ocupar o lugar. Eles possuem uma maneira diferente de se relacionar com a natureza. Eles desenvolveram formas de manejo que buscam preservar os recursos naturais, se mostrando muito importantes para a conservação da biodiversidade. Então, aqui umas imagens que mostram como que eles convivem com a natureza, né? Que esse convívio, a forma com que eles vivem com o meio ambiente faz com que a natureza não seja destruída, não seja degradada, né? E a prova disso é que eles estão há quanto tempo, né? Há tantos milhares de anos aqui e não são eles que estão destruindo a natureza, não são eles que estão destruindo as florestas. Eles lidam muito bem com isso e sabem fazer isso de forma sustentável, né? E de conservação. Aqui eles se relacionando com a natureza, algumas imagens para ampliar. O que é fauna e flora? Converse com seu professor para entender, porque o texto fala, né, que eles ajudam a preservar a fauna e a flora. Então, é uma pergunta para eles entenderem o que vem a ser isso. Vamos ver alguns exemplos do povo indígena do Parque Nacional do Xingu. Então, eu trouxe aqui um povo do Brasil, né, que mostro no mapa onde que eles estão, no Mato Grosso, esse território que é uma reserva indígena. Aqui uma foto real, né, de como eles estão. E também você pode ver aqui que nesse canto superior aqui esquerdo, ele está mostrando uma área que está degradada. Então, eles têm uma área preservada, mas tem uma área que está começando a ser degradada e atingida, né, pelos povos que não são indígenas, pelas pessoas não indígenas. Daí aqui tem um texto que fala um pouco sobre essa reserva do Xingu, tá? Que você pode ler e daí só conversar com eles, mas você também pode grifar algumas partes importantes para discutir. Não precisa necessariamente ler ele na íntegra com as crianças, porque ele pode ficar um pouco cansativo, né? Então, na região nordeste do estado do Mato Grosso, na porção sul da Amazônia brasileira, localiza-se o Parque Nacional do Xingu. O parque tem como objetivo a proteção ambiental a proteção ambiental e da população indígena. O Parque Nacional do Xingu abriga 16 etnias diferentes que falam mais de 16 línguas. Criado em 1961, durante o governo de Jânio Quadros, foi resultado do trabalho dos irmãos Vilas Boas. Se vocês quiserem saber um pouco sobre esses irmãos Vilas Boas que foram lá e que viveram, né, junto com os indígenas, no material que eu vou mandar à parte, que tem algumas informações para o professor, tem um link de um vídeo, mas é importante dizer que é um vídeo, é um filme para o professor, tá? Não é um filme adequado para as crianças, mas é um filme que o professor pode assistir, porque conta um pouco da história dos irmãos Vilas Boas, tá bom? Então, reforço aqui, não é um filme para as crianças, para você levar para as crianças, é um filme para subsidiar o seu entendimento de como que se constituiu o Parque Xingu e a relação dos irmãos Vilas Boas nessa criação, tá? Desde o final dos anos de 1990, são verificadas no parque queimadas em fazendas pecuárias, que ameaça atingi-los, e o avanço das madeireiras começou a chegar perto dos limites do parque. O desenvolvimento da agropecuária em torno deste trouxe consigo a poluição das nascentes dos rios, que abastecem a região. Atualmente, a maior ameaça à sobrevivência das tribos indígenas são os grandes projetos de infraestrutura e, em especial, as obras da usina Belo Monte, que também no material eu trago um link lá para vocês entrarem e entenderem um pouco mais sobre essa usina do Belo Monte, que tem destruído agressivamente esse espaço, né, ali do Mato Grosso, tá? Tem atingido. Então, aqui, ó, a gente pode perceber que eles têm a reserva deles preservadas e protegidas pela FUNAI, mas também a gente percebe que mesmo ao entorno acontecem situações de degradação que afeta lá dentro da reserva. Assista ao vídeo. Nele há alguns trechos que mostram os indígenas ajudando a apagar o fogo da floresta. Prestem atenção nos relatos
do que o desmatamento e as queimadas estão causando no território indígena da floresta e as consequências disso para a fauna e a flora. Então, esse aqui é um trechinho desse vídeo que se chama Para Onde Foram as Andorinhas? É um trechinho somente desse vídeo, vídeo, né, que eu só fiz esse recorte, mas mostra lá uma comunidade indígena indo apagar um fogo que foi colocado pelo homem não indígena e que estava entrando na reserva deles. E eles falam um pouco sobre a degradação disso para a fauna e para a flora. Tá? Você vai fazer isso acessando o QR Code, mas envio o link também para vocês. Por que o vídeo recebe o nome Para Onde Foram as Andorinhas? Né? O que quer dizer isso? Né? Se vocês perceberem, eles estão querendo dizer assim que toda essa ação humana está acabando com as espécies, né? E esse vídeo ele fala disso, que as andorinhas já não existem mais, né? Talvez eles não falem isso nesse vídeo, mas de maneira geral é isso, que as espécies estão se acabando. Para onde elas estão indo? Né? Se elas não estão mais aqui, essas espécies não estão mais aqui. Então, por isso que tem esse nome. Quais outros animais que os indígenas dizem não ver mais? Por quê? Então, eles vão ter visto isso lá no vídeo para conversar com vocês. O que as queimadas têm feito na floresta? Tá? Então, questões e outras que você pode complementar ali, né? Modificar também, conforme a discussão que vocês façam na sala de aula. Veja algumas imagens do desmatamento e queimadas ao redor da reserva do Parque Nacional do Xingu e as consequências disso para o meio de subsistência desses povos. Então, aqui a gente vê uma área bastante degradada, né? Então, uma área que tem sido explorada pelos madeireiros e que está chegando bem próximo né, essa área de mineração ilegal dessas terras dos caiapós. Então, a gente vê a ação humana invadindo lá, né? Aqui uma imagem de satélite também mostrando, né? Aqui a gente pode ver a aldeia ali no meio, né? A comunidade e como a degradação dos espaços já está bem próximo deles ali, né? Como está chegando bem próximo deles. Na verdade, as pessoas querem mesmo invadir esse espaço, porque ali tem reserva, seja de mineração, seja madeira, eles querem usar aquele espaço para agropecuária, então eles têm que ficar brigando o tempo todo. Olha que imagem chocante essa daqui, né? Então, um incêndio acontecendo ali tão próximo dessa comunidade indígena. Amazônia em chamas. Xingu é o território indígena com mais focos de queimadas no Brasil. Os moradores da aldeia Coicuro têm usado muitas ervas tradicionais durante a pandemia, que elas estão se perdendo em meio ao fogo. Muita gente ficou contaminada pelo vírus, mas a medicina tradicional ajudou bastante. No momento, agora, do incêndio, do fogo muito grande, a gente está muito preocupado, porque esses remédios estão em perigo pelo fogo, porque cada vez que o fogo aumenta, muito fogo mesmo, enfatiza a liderança indígena Tacumã Caiucuro. Então, ele está falando que esse fogo tem invadido a floresta e tem queimado as ervas medicinais que eles têm usado para a comunidade, né? Então, algumas questões assim para a gente prestar atenção e discutir com as crianças. Aqui duas imagens, né? Uma de 2009 e aqui 2019, 10 anos depois, e como as áreas já estão bem degradadas, né? Assista esse vídeo para ver esse território se alterando pelas imagens. Então, aqui tem um vídeo que mostra, assim, é um vídeo bem curtinho e mostra vários anos. Começa lá em 1984 e vai até 2000 e alguma coisa, assim, e mostrando essas terras sendo degradadas, né? Uma imagem real, assim. Todas essas ações humanas afetam o ecossistema da Amazônia. Os indígenas tentam preservar os recursos naturais, pois sabem que eles são importantes e necessários para a vida. Você sabe o que é um ecossistema? Então, aqui, uma explicação do que é um ecossistema. É um conjunto de seres vivos de diferentes espécies, componentes bióticos, que vivem em determinado local e interagem entre si, e com o meio, os componentes abióticos,
garantindo assim a sua alimentação, reprodução, moradia, ou seja, seu ciclo de vida e equilíbrio ambiental. E quais são os seres vivos e não vivos que há nele? Antes de continuarmos, precisamos relembrar quem são os seres vivos e não vivos. Então, após essa explicação, quais são os seres vivos e não vivos que vivem no ecossistema? Então, eu retomo um pouquinho falando sobre quem são os seres vivos e não vivos, né? E para relembrar as crianças, a gente faz um passeio pela escola para coletar alguns elementos, tirar fotos, registrar aqueles que não podem ser retirados da natureza e junto com a professora perceber, separar o que são seres vivos e não vivos, para daí eles conseguirem relembrar, né, o que diferencia um de outro, né, e daí tem um quadro aqui para eles fazerem um registro do que eles perceberam, coletaram, ouviram de seres vivos e seres não vivos. Para entender, caso, né, vocês achem importante falar um pouco mais sobre isso, o caderno do segundo ano do primeiro ano traz um textinho que fala sobre isso, traz mais algumas atividades e vocês podem recorrer a ele caso vocês julguem necessário, que vocês percebam que só falar sobre isso e somente essa atividade seja pouco, tá bom? Vocês podem complementar. Para entender como o ecossistema funciona, como os seres vivos e não vivos se relacionam, vamos fazer um experimento. Sigam as orientações da professora para construir um terrário. Então, nesse QR Code aqui, ou no link que eu vou mandar para vocês, tem a explicação de como fazer um terrário, porque o terrário ajuda a gente a perceber a relação de interdependência entre os elementos vivos, né, a planta, talvez um bichinho ou outro que consiga colocar ali no terrário, e os elementos não vivos, a água, o ar, né, esse ciclo da água que se forma ali, porque a gente vai tampar o vidro, enfim, e daí eles conseguem perceber isso, tá? Não se esqueçam que o experimento ele tem essa função, né, de mostrar ali de forma pequena, de forma fácil ali dentro da sala de aula, como que funciona um ecossistema maior. Então, a gente faz isso e a gente sempre relaciona com algo maior. Por exemplo, quando a gente perceber as gotículas de água formando ali na tampa do pote, a gente tem que fazer relação com a chuva, porque é assim que funciona o ciclo da água. Então, quando a gente montar ali o terrário, as terras, as camadas das terras, a gente vai falar para eles que na crosta terrestre é assim que funciona, não é só terra, existem diferentes camadas de rochas, de terras. Claro, a gente não vai se aprofundar nisso, mas a gente vai falar sobre isso, tá? Observe durante algum tempo o que irá acontecer com as plantas, os insetos e a água e outros fenômenos que possam ocorrer no terrário. Anote suas observações. Isso irá ajudar a entender como os elementos não vivos são importantes para os seres vivos, para que os seres vivos tenham seu ciclo de vida no planeta Terra. Daí alguns espaços aqui para eles fazerem as anotações, né, durante os dias. Tá? E aqui um vídeo que mostra de maneira acelerada o girassol crescendo, porque eles vão observar, mas eles não conseguem ver ali, eles percebem de uma aula para outra, de um dia para o outro, que a plantinha cresceu e tudo mais. E esse vídeo mostra um pouco ele se germinando, desenvolvendo, né, saindo de dentro da semente. Quais os elementos ou seres não vivos foram importantes para que o girassol e as plantas do terrário nascessem? Então, a gente vai conversar sobre eles, sobre esse vídeo e sobre o que eles observaram lá do terrário. Quais foram os elementos não vivos, né? Eles precisaram de água, eles precisaram da luz solar, eles precisaram da terra, que são elementos não vivos, mas são essenciais para que eles pudessem crescer, nascer ali dentro desses espaços, né? Este é um exemplo de como os elementos que não têm vida são importantes e, por isso, precisam ser conservados e preservados. Esse é um conhecimento que os indígenas já têm e, por isso, respeitam tanto a natureza. Não é porque são elementos que não têm vida que eles não têm importância, né, que a gente não precisa cuidar. Muito pelo contrário, a gente precisa deles o tempo todo para que a gente tenha vida, para que as plantas tenham vida, para que os animais tenham vida. É isso que a gente precisa levar as crianças a entender. E nós, o que fazemos para cuidar desses elementos importantes para o ciclo da vida? Né? O que a gente faz para cuidar? Daí eles vão escrever, vão falar para vocês algumas coisas que a gente pode fazer, né? De repente a gente não faz, mas o outro colega faz e já vão se conscientizando entre eles ali.
Observe essas imagens, elas representam a forma com que as pessoas têm tratado a água, o solo e o ar, elementos tão importantes para a vida do planeta Terra. Então, eu trago os elementos não vivos aqui para mostrar muito a importância deles e como eles afetam a vida, né? Então, a água contaminada por lixos e resíduos industriais, o solo também, ó, contaminado por agrotóxicos e por lixos, e todas essas coisas são ações humanas que estão degradando. O ar poluído por fumaças das queimadas e das indústrias. Você percebe alguma dessas ações parecidas próximas da sua casa, da escola ou no bairro onde mora? Converse com seus colegas e professores. Represente com desenho o problema que mais apareceu na fala de vocês. Eles vão identificar queimada, eles vão identificar aqui, ó, móveis jogados em terrenos baldios. Com certeza vai aparecer muita coisa para vocês discutirem aí com eles, né? Então, eles vão representar ali. E a partir disso, vocês vão perceber o problema que tem mais aparecido aparecido, né, no bairro de vocês, né? E o que vocês podem fazer a partir disso? Né? Então, represente o que mais apareceu, vai aparecer algo, né, mais relevante, e como que vocês podem agir, né? Fazer um bilhete de conscientização para as famílias, chamar o pessoal do meio ambiente, conversar com eles, pedir ajuda, enfim, né? Que ações você, professor ou professora, pode fazer com essa turma para ajudar a minimizar esses problemas, tá bom? Então, essas são as atividades para o terceiro ano. Me coloco à disposição, vocês têm um número do meu telefone, do meu WhatsApp, qualquer coisa me chame, tá? Não entre na sala de aula com dúvidas, tá? Você precisa de estudar o caderno, se ficar com dúvida, entre em contato comigo para a gente conversar, eu posso ir até a escola, a gente pode conversar por próprio telefone mesmo, mas para que vocês entrem e saibam mediar as atividades da melhor forma possível com as crianças, tá bom?